Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor Jefferson Mendes chegando aqui para abençoar o seu dia. Segunda-feira abençoada, começando a semana na presença de Deus. Hoje, dia 21 de agosto de 2023. E olha, eu vou dizer para você com toda alegria no meu coração, estou muito feliz, pois o dia de ontem foi dia de bênçãos, tanto na nossa igreja aqui em Pato Branco, aqui na sede, como também em Coronel Vivida. Foi dia de muitas bênçãos. Se eu conseguir até o final do programa, eu quero mostrar para você algumas fotos, alguns vídeos. Nossa igreja em Coronel encheu. Foi coisa assim absurda mesmo, que nós vimos o poder de Deus, pessoas sendo curadas. Tem um testemunho de uma senhora com problema de surdez que foi curada, gente. Primeiro culto de inauguração em Coronel Vivida, Deus operou milagres. Tinha uma senhora também que estava conosco, que estava com o pescoço torto, e eu via que ela me olhava assim, ela virava o corpo para me olhar na pregação. No final do culto ela estava assim, mexendo normalmente, porque o problema no pescoço saiu. O poder de Deus está em ação e nós estamos aqui na mesma fé para abençoar você agora aqui em nome de Jesus. Hoje, dia 21 de agosto de 2023, segunda-feira, é dia especial, dia que hoje nós passamos o dia todo nos consagrando para a noite, às 19h30, nós nos colocarmos diante de Deus para o culto da prosperidade financeira. Esse culto é um culto voltado para aquelas pessoas que querem crescer financeiramente pela palavra, que querem receber uma palavra para mudarem de patamar, para crescer mesmo. Como que crescer, pastor? Crescer pela palavra. A palavra de Deus abre para nós entendimento e esse entendimento nos faz, então, lutar para alcançar aquilo que é propósito de Deus, tá bom? Outra coisa que eu falo para você, o nosso endereço é Rua Silveira Martins, número 44, vai bem no centro de Pato Branco. Você tem a Igreja Internacional da Graça de Deus. Outra coisa que eu peço a você também, que você sempre compartilhe aqui também essa programação. Nós estamos agora no canal 15.1 e também no canal 9. São dois canais simultâneos. Canal 15.1 é o canal digital e canal 9 é o canal analógico. Pedido que eu sempre faço a vocês, que vocês façam a sintonia de canais e encontrem o canal digital para que vocês possam sempre estar acompanhando a gente da melhor forma possível em HD, acompanhando sempre a boa palavra de Deus, tá bom? Outra coisa, as redes sociais, IIGD Pato Branco, o Facebook da igreja e também o YouTube PR Jefferson Mendes. Por essas duas plataformas nós estamos transmitindo vida, levando a palavra de Deus, sempre ensinando, trazendo ali boas palavras no nome de Jesus Cristo, tá bom? Faça assim então, me ajude compartilhando, envie também para as pessoas que você ama, compartilhe nos status, compartilhe para as pessoas que você ama pelo status do WhatsApp. Você pode enviar pelo WhatsApp também o link, você pode também enviar para as pessoas também nos seus vídeos de notícia do Facebook. Você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser. E se você quer entrar em contato com a gente agora, o WhatsApp é 41 99682 2381. WhatsApp 419 9682 2381. Eu tenho agora aquele momento especial do Palavra que Traz Fé. O Palavra que Traz Fé é um quadro que nós temos aqui todos os dias, é um devocional diário que sempre às 6 horas da manhã já está disponível para quem gosta de aprender da palavra. Esse quadro é um quadro especial e eu quero que você acompanhe agora o Palavra que Traz Fé. Vamos lá! Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pastor Jefferson chegando aqui no Palavra que Traz Fé. Hoje nós vamos à carta 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? E eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Essa palavra ela é muito importante para nós. O apóstolo Paulo, ele fez
ele ficou sabendo que estava tendo um atrito dentro da igreja de Cristo em Corinto, que infelizmente acontece isso até os dias de hoje. Algumas pessoas gostam do Paulo, outras gostam do Apolo, outras gostam do Jefferson, outras gostam do Édipo, outros gostam do missionário, outros gostam disso e daquele outro. E o que o apóstolo Paulo ensina? Tanto o Apolo, quanto o pastor que está em Corinto, quanto Paulo, são uma pessoa só. São uma pessoa que um planta, outro rega, mas quem faz os corações se abrirem, quem faz as pessoas se converterem é Jesus. Não são os homens. Nós trabalhamos em prol do reino, nós cremos na palavra de Deus, mas quem faz o trabalho crescer é Deus. A obra não é do pastor, a obra não é do ministro, a obra não são dos homens, a obra é de Deus. E é Deus que faz essa colheita tão bonita que fazemos quando ganhamos uma alma para Jesus. Quem faz as pessoas se converterem é a pregação do Evangelho, os corações se abrem, as pessoas se arrependem e há transformação. Simples assim. Ah, porque eu gosto do pastor tal. Às vezes, a afinidade às pessoas não é uma coisa ruim, é uma coisa boa ter afinidade, gostar, amar. A gente tem que ter essa afinidade pessoal, mas nós temos que entender que um prega de uma maneira, outro um tanto quanto mais enérgico, outros um pouco mais calmos, mais brandos, mas todos eles são usados por Deus. Ninguém no reino de Deus é maior, diz o Senhor. Nós temos que entender que maior é Deus. Ele é o cabeça da igreja, é Ele que dá a direção, Ele que faz que as coisas aconteçam do seu jeito. Então, para que não hajam dissensões, discussões na igreja, porque Ele fala, vocês são carnais pelo motivo de que vocês ainda estão discutindo quem que é melhor. Não, eu só ouço Jesus Cristo, não, eu só ouço Paulo, eu só ouço Apolo. Vamos parar com esse negócio aqui, vamos ficar no Evangelho, vamos ficar com Jesus, um planta, outro rega e quem faz crescer é o Senhor Jesus. Fiquemos ligados nessa palavra, vamos deixar de lado o espírito da religiosidade e vamos ficar ligados na palavra de Deus. Quem faz crescer é Deus. Aprenda, o Paulo disse, você pode ouvir a todos, porém retenha o que é bom. Se algo que talvez você escute do A, do B, não seja aquilo que agrada o coração, que você não sente ser de Deus, descarte aquilo. Mas se algo veio proveitoso a você, guarde, retenha, porque vai ser bênção para você e para a sua família, tá bom? Que Deus te abençoe, que fale mais ao seu coração. Tem dúvidas? Deixe nos comentários, fale com a gente aqui e nós vamos lhe ajudar em nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço a todos, tchau! É isso aí, gente, é Deus que faz a obra, os pastores só são os enviados, mas quem faz a obra é Deus que opera os milagres e nós temos que crer nessa autoridade que o Senhor nos dá e confiar que a palavra tem poder para mudar todas as coisas, amém? Bom, gente, hoje nós temos o culto 7h30 da noite, 19h30, da Rua Silveira Martins, número 44, no centro da cidade de Pato Branco, o culto da prosperidade financeira. Eu espero você neste culto. Hoje a igreja estará o dia todo aberta para atendimento ao público, você pode vir à igreja a hora que você quiser e se você também está sempre acompanhando a gente aqui, sempre está trabalhando aqui na fé junto conosco, que eu peço a você que você sempre avise as pessoas, olha, nós tem culto segunda, tem culto quarta, sexta, domingo, nós temos muitos cultos e eu espero que você possa participar de um de nossos cultos que nós temos realizado aqui na Igreja da Graça. Hoje, especialmente, 7h30 da noite, nós não temos culto 9 e nem 14 como habitualmente temos. Então, na segunda-feira, nós temos o culto somente às 7h30 da noite, na Rua Silveira Martins, número 44, tá bom? Venha fazer parte aqui também dessa família, a família Graça de Deus, tá bom? Outra coisa que eu peço a você é que você agora me ajude a fazer aquela doação, aquela oferta, a oferta de amor do seu coração para manter a obra de Deus. Na tela para você passa as contas, você que ama a obra, você que tem prazer em abençoar a obra de Deus, pode pôr na tela cheia. Está passando para você a agência do Banco Bradesco, Santander, Caixa Econômica e também Itaú e Banco do Brasil. A agência do Banco Bradesco é 3378-2, conta corrente 51238, dígito 9. Santander, a agência 3795-0 e a conta corrente 13002392-4.
Agência da Caixa Econômica, 0221-0, operação 003, conta corrente 772627-5. Itaú, agência 0406-1, conta corrente 76526-3. Agência do Banco do Brasil, 0472-3, conta corrente 56098-7. E agora, a modalidade mais simples e muito mais fácil, sem custo nenhum, é o Pix. pixdoacoins@iigd.com.br. E também para aqueles que já utilizam do Pix. Entrando no Pix, vai no QR Code e automaticamente vai abrir a câmera do seu celular, aponta em direção à sua televisão e automaticamente ali por esse quadradinho preto que passa no meio da tela da sua TV, você então será direcionado para a conta da igreja. Ali você faz a oferta, você devolve o seu dízimo, você faz a oferta que você sentir de Deus de fazer e abençoe a obra do Senhor. Logo após você fazer sua doação, o pedido que eu faço a você é que você me envie o comprovante. Comprovante do WhatsApp. No WhatsApp você vai me enviar no número 41DDD 996822381. O 41 tá aqui no rodapé da televisão para você aqui, ó, aqui no GC, 41 996822381. Esse WhatsApp é o WhatsApp que você vai salvar no seu telefone, vai no WhatsApp, você vai achar lá o pastor Jefferson Mendes e você vai pegar esse comprovante que você tem do banco, você foi direto no caixa, ou você que foi no caixa eletrônico, ou você que fez o Pix, você automaticamente já compartilha com a gente aqui, para que possamos então anexar juntamente com todos os demais que já foram enviados, enviando para a administração, que nós estamos trabalhando aqui para ganhar almas para Jesus. E você, meu amigo e minha amiga, tem sido pessoas que fazem parte desta obra, unidos junto com a gente aqui para abençoar esse trabalho, tá bom? Deixa eu falar para você também que hoje eu quero você também preparado, porque no final desta programação, logo após o Examinando as Escrituras, eu quero fazer um pedido a você. Você vai ficar com o seu copo com água na mão, nós vamos fazer uma oração. E a oração de hoje, nós vamos orar por cura, por libertação, mas nós vamos orar por você que está desempregado. Está desempregado? Hoje nós vamos orar por você que está desempregado. Você está com uma causa na justiça? Nós vamos orar pela sua causa na justiça. Você está com um problema judicial? Pastor, olha, está tudo certinho já, pastor. É só, o juiz já determinou, mas ainda o dinheiro não chegou na minha conta. Nós vamos orar. E Deus vai abrir a porta. Você vai até fazer uma oferta para abençoar a obra com tanta alegria que você ficará depois que Deus abrir essa porta. Então, se prepare, nós vamos orar. Você que está com uma empresa quase falindo, pastor, olha, só não fechei mesmo porque eu tenho funcionários aqui, estou com uma dificuldade muito grande e eu preciso que Deus faça alguma coisa para abrir uma porta para nós. Deus vai abrir portas. Sua empresa vai voltar a prosperar. Nós vamos orar para que haja na sua casa. Se você também não tem casa, por exemplo, pastor, eu não tenho uma casa, eu pago aluguel, eu quero ter minha casa. Hoje é o dia da bênção, hoje é o dia, eu vou orar junto com o pastor Édipo aqui e você vai receber essa bênção. Então se prepare. Você tem um documento aí que está travado do seu documento de terreno, você quer comprar uma casa, a documentação não aprova, coloque essa documentação diante do seu televisor e daqui a pouquinho, no final da programação, nós vamos acompanhar esse momento especial que nós vamos orar juntos em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu fazer uma coisa com você. Eu senti de Deus aqui de nós fazermos o seguinte, nós vamos acompanhar agora um Aconteceu na Graça, que é um milagre destes que aconteceram aqui na Igreja da Graça de Pato Branco. Eu quero que você testemunhe e veja o que Deus está fazendo. Deus está operando milagres. Deus está fazendo grandes coisas, mas para acontecer nós temos que acreditar na palavra. E você vai ver esse testemunho, que esse testemunho aguce a sua fé e você então se prepare para daqui a pouquinho ouvir a palavra. E logo após o Aconteceu na Graça, que é o milagre que aconteceu aqui através aqui da nossa igreja em Pato Branco, em nome de Jesus, aí você acompanha a novela da vida real e eu volto daí, entra a vinheta do Examinando as Escrituras e eu volto pregando a boa palavra de Deus, tá bom? Diretor, tá tudo certo aí, diretor? Se tiver tudo certo, pode rodar aí em nome de Jesus, eu já volto pregando a palavra de Deus. Tá gravando? Irmão, o que Deus fez aí? Pastor, na semana passada eu vim na igreja e eu tava com um problema muito sério na minha perna, né?
Aí eu vim na igreja e sororou tudo, né? Mas a dor não saiu, permaneceu. Aí eu continuei persistindo em casa, né? Orando e pedindo, né? Aham. E a dor praticamente não tem mais. Eu já tô Praticamente não pode. curada. A Já senhora sente alguma coisa aí? hoje, agora Sumiu a dor? Agora sim. Não tá doendo agora mais até nada? tava dobrando a perna pra ver Tinha se alguma tava coisa que você doendo. estava impedido de fazer? Tava, eu não conseguia mais Então ajoelhar. faz o seguinte, vai pro corredor. Eu Vai não pro conseguia corredor, vai pro ajoelhar. corredor. Não precisa ajoelhar, se ela quiser, a senhora pode fazer. A senhora não podia Eu não fazer. conseguia mais ajoelhar, pastor. A senhora não podia ajoelhar? Meu Não joelho- podia orar de joelho, então? Hoje não conseguia mais. E agora? Agora tá normal. Então fique de pé Tá com normal. Jesus fez. Olha que coisa linda, irmão. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Eu sempre trabalhei na verdura, sempre plantando, colhendo, e o serviço da verdura é pesado, né? Puxar caixa, colhendo os baldes, plantava couve-flor, repolho, pepino, abobrinha, de tudo um pouco. Em 2013, Clarinda começa a apresentar dificuldades com o trabalho da lavoura. Nessa época eu comecei a ficar doente. Eu não podia trabalhar muito e doía demais e minhas mãos começavam a inchar. E o médico falou que era neuropatia. Neuropatia é o acometimento de nervos. Ela pode ser central, quando a gente pega nervos do cérebro, da medula, e pode ser periférico, mãos, pés. Uma das mais comuns de mãos chama-se túnel do carpo, que é o acometimento de um nervo chamado mediano, que nós temos aqui na região de punho. Ela é muito de esforço repetitivo. Um paciente, um pianista, alguém que fica no celular, alguém que trabalha na lavoura, né, que faz aquele movimento repetitivo. A pessoa começa com formigamento, depois evolui com uma sensação de anestesia, principalmente quando está dormindo, acorda de manhã. Com o tempo da doença, ela fica o dia inteiro, tá? E pode ter perda de força ao longo da doença, começar a perder força, a pessoa às vezes não conseguir segurar nem uma xícara. Avança com o tempo, é uma doença progressiva. Quanto mais tempo sem tratar, mais grave ela vai ficando. Não tem cura. Dona Clarinda, eu sinto muito, mas a senhora vai ter que operar. E já está avançado esse problema. Tinha que ter vindo adiante. Comecei a fazer o tratamento. Eu tinha que tomar todo dia o remédio de manhã e de tarde. Durante a noite ela não podia mexer com a mão. Ela não dormia direito. Ela era só a base de remédio para ela conseguir dormir. E dependendo do remédio ainda não fazia efeito para ela. Eu sofri muito com as minhas mãos. Eu não trabalhava agora por último. Sem trabalhar ela ficou 5 anos, sem poder estar movimentando direito as mãos. Faz uns 5 anos que eu assisto o missionário R.R. Soares. Sempre vendo os testemunhos, pensava, se as pessoas foram curadas, por que eu não também? Até que em 2022, Clarinda entrega a vida a Jesus Cristo. Eu batizei na Igreja da Graça, sempre vou na igreja todos os domingos. E não batia palma, eu levava a mão assim só para fazer o acompanhamento com todo mundo, porque se eu encostasse uma mão na outra, não dava certo. Em 2023, no ano da determinação, Clarinda determina que esse mal vai ter fim. Ela então participa da reunião do missionário em Curitiba, no dia 15 de janeiro de 2023. Daí uma irmã morena lá, eu esqueci o nome dela, ela é obreira da igreja. Ela falou, irmã, o missionário está falando para as irmãs aí, quem tem problema nos braços. Daí eu falei para ela, mas o meu é nas mãos. Quando ele falar das mãos, eu vou, né? Daí ela falou assim, não, mas as mãos faz parte do braço. Vai, irmã. Levantei dali e fui. Abaixa o braço, maior tranquilidade, não fica querendo fazer força, não. E diga assim, Jesus, obrigado. Então levante em nome de Jesus, os dois. Faz assim. E na hora que ele falou que quem que foi curado, eu ergui minha mão, glória a Deus, estou curada. A senhora foi o quê? E eu tinha neuropatia nas mãos e doía tudo, até um ponto as mãos, agora já estava nos braços. Vinha há quanto tempo? Ó, que eu fui no médico foi em 2019, mas faz muito tempo que eu tenho Muito isso tempo, daqui. nem lembra quando Nem mais. lembro Começou quanto na tempo. mão e foi Começou subindo. na mão. Ele falou pra mim, ó, nós vamos ter que operar, tirar esses nervos, que tá muito avançado esses problemas.
E agora? E agora eu cheguei na igreja ali, eu não estava conseguindo bater palma, eu ia devagarinho assim. Agora já estou conseguindo fechar minha mão. Glória. Olha só, pessoal, o milagre que hoje aqui deu especial. Levanta para cima, o senhor não levantava mais? E eu levantava, só que eu não conseguia, eu ia, levantava, mas não conseguia bater palma e nem fechar as mãos aqui, ó. Levanta e bate palma lá em cima agora. Olha que coisa linda. Diabo, você está envergonhado. Daí já saí batendo palma, fechando as mãos. E hoje, graças a Deus, ela não sente mais dor nem para dormir, consegue trabalhar sem precisar ficar parando. Hoje, pela glória de Jesus, eu colho 14, 15 caixas até meio-dia. Às vezes um pouquinho antes de meio-dia. E eu não fazia esse serviço mais há tempo. Ela trabalha mais que qualquer um da gente aqui dentro. Hoje, as minhas mãos fecham, abre, tranquilo, bato palma, não tenho problema nenhum, não sinto dor nenhuma. Foi Jesus que me curou. Foi um milagre. Foi porque para os médicos não tinha cura, né? Mas para Deus teve. Não preciso mais tomar remédio. Eu venci minha batalha porque estou com Jesus. Continuando o estudo de Atos dos Apóstolos, chegamos ao capítulo 21. Já estamos em reta final deste livro tão importante para a igreja, tão importante para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja e também para nós entendermos a obra de Deus, como ela se dá partindo do princípio da palavra do Senhor. Paulo, já com o ministério consolidado, tantas igrejas abertas, tantas pessoas convertidas, pastores que no meio das viagens missionárias foram levantados pelo Espírito Santo, pregadores da palavra, pessoas dispostas realmente a viver para Jesus. E agora o apóstolo Paulo sente de Deus que deve voltar para Jerusalém, deve voltar à sede onde estavam os apóstolos. E ele então decide voltar. Eu vou começar com você o versículo 1 do capítulo 21. Nós temos uma leitura extensa hoje. O capítulo 21, de versículo 1 diz assim: E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos, e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós. E no dia seguinte a Rhodes, e de onde passamos a Pátara, achando um navio que ia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando os discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito Santo, diziam a Paulo que não subissem para Jerusalém. Eles sabiam que em Jerusalém esperava o apóstolo Paulo uma prisão. E eles ali entenderam de Deus: olha, Paulo, não vá para Jerusalém, fico aqui alguns dias. E o Paulo fica alguns dias com eles ali, passando 7 dias, aí diz assim: e havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos o nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, nós oramos. E saudamo-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Aquela mesma Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, lá de capítulo 8, que saiu de Samaria, que depois que ganhou toda a Samaria, ele vai para Cesareia de Filipe, ele faz ali a sua monta, ele continua pregando a palavra de Deus, o mesmo que pregou para o eunuco no deserto, é o Filipe. Veja que a obra de Deus, como ela é linda. Hoje você talvez esteja distante de uma pessoa, mas daqui a pouco Deus se aproxima dela de volta. É assim que acontece com os pastores, com aqueles que vivem para Deus. O apóstolo Paulo chega até a casa de Filipe, o evangelista, e agora unidos novamente estão. Entrando então na casa de Filipe, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Filipe já formou família,
já tem filhas, né? Já está, e essas filhas falavam da obra de Deus, mulheres de Deus. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou na Judéia um profeta por nome Ágabo, desculpe. Eu quero que você preste atenção nessa parte agora. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Imagine, por exemplo, uma pessoa chega, pega o cinto do Paulo, amarra os pés e as mãos, ele se amarra sozinho, parece um louco, né? Ele faz esse negócio porque ele sentiu de Deus aquilo ali por profecia, e ele fala isso aqui, ó. Ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e entregarão nas mãos dos gentios. Quem é essa cinta? De Paulo. Então veja que o apóstolo Paulo está recebendo uma revelação do Espírito Santo, que se ele for para Jerusalém, ele vai ser amarrado e preso. Essa é a revelação. E o próprio Paulo, no capítulo 20, nós vemos um momento que ele disse assim: olha, a minha vida, ela não é preciosa. Eu não tenho nada da minha vida que me agrade a mim mesmo. A minha vida é para Deus. Tudo que eu faço para Deus. E as perseguições, as lutas que Paulo enfrentou, fez com que ele crescesse, fez com que ele se tornasse um grande homem. O grande problema do que nós estamos lendo aqui é que existem pessoas que muitas vezes não compreendem a obra de Deus. Eu vou até dar um vislumbre para você. Imagine, por exemplo, nós temos, por exemplo, na Igreja da Graça, a qual eu sou o pastor, temos tempos de transferência. Temos tempos que nós temos que estar aqui, temos tempos que temos que estar em outro lugar, e assim é a vida daquele que é nascido de Deus. E o que está descrito aqui, muito claro para mim e para você, você percebe que algumas dessas pessoas que estavam junto com Paulo, por mais que fossem de Deus, estavam preocupados para não perderem o amigo Paulo. Eles não queriam perder o amigo Paulo. E o Paulo fala uma coisa que me chama a atenção. Olha o que diz isso aqui. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse para Jerusalém. Não vai para lá não, você vai ter problema. Cara, fica aqui. Não, deixa esse povo lá. Vamos continuar pregando, vamos continuar. Nós temos que entender que onde Deus nos envia, nós não podemos fechar o coração. Nós não podemos entristecer para onde Deus está nos enviando. O Filipe, por exemplo, é um grande exemplo disso. Uma igreja lotada, cheia de gente, cidade inteira se converteu. Aí Deus fala: Filipe, ei, acabou. Você vai para o deserto pregar para o eunuco, para uma pessoa. Um lugar inóspito, um lugar que não tem ninguém habitando, é para ali que você vai ir. E ali então, Deus tira então o Filipe ali transportado, né, até o deserto. E ali ele ganha o eunuco, batiza o eunuco, e é uma benção até que ele vai para Cesareia, onde ele tem a igreja, onde ele está pregando, tem sua família na presença de Deus. Só que ele mesmo fala: ô Paulo, não faça isso, homem, porque se você subir a Jerusalém, você já tem uma revelação de Deus, você vai ficar amarrado, você vai sofrer, vão te prejudicar, não façam isso. Eles clamam para o Paulo não fazer isso, porque pensavam na vida de Paulo. Apesar de saber isso, tem pessoas que nunca vão entender o que um pastor ele entende de Deus. Nunca. E não é porque ela não tenha um nível maior ou menor de entendimento, que saiba mais ou saiba menos, ela não vai entender. Mas existem coisas que só aquela pessoa pode passar. Ninguém podia ser o Paulo. Ninguém podia ser o Pedro. Cada um tinha que fazer aquilo que tinha que ser feito segundo a vontade de Deus. E o Paulo fala, olha o que o Paulo diz: mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Então, o que o Paulo falou? Poxa, gente, já não é fácil lutar contra a minha carne, já não é fácil lutar contra mim mesmo, e vocês ficam choramingando aqui nos meus pés, vocês ficam chorando aqui, me fazendo que eu fique mais triste ainda, fazendo que meu coração sinta vontade de ficar, sendo que o Senhor quer que eu vá para lá. Deus quer que eu vá para Jerusalém e vocês não podem me impedir.
Então, vocês estão me magoando, tentando fazer que eu saia da vontade de Deus. Eu vou até abrir um parênteses aqui, digo eu, como o próprio Paulo dizia, nós não podemos impedir a obra de Deus. Às vezes nós temos sentimento de como seria o melhor para nós. O melhor para nós é estar na palavra, é ser direcionado por Deus. Nós nunca vamos crescer espiritualmente se formos meninos que não entendemos o agir de Deus. Como entender o próprio Senhor dizer a Ezequiel, Ezequiel, você vai ver sua mulher morrer, você não vai chorar e você vai demonstrar para todo mundo o sentimento que eu tenho em meu coração. Eles vão ver o que você vai passar. Sua esposa vai morrer e você não vai nem chorar por ela. Imagine quem tem fé para ouvir uma coisa dessa. Ezequiel teve fé para ouvir isso e fez conforme a palavra. Então há coisas na nossa vida que fala, pastor, eu não teria essa fé. Por quê? Porque muitas vezes Deus não vai acrescentar certas coisas à sua vida, porque você, infelizmente, não tem dado ouvidos a tudo que Deus fala. Há muitas pessoas, há muitos pregadores aí do outro lado da telinha aí, muita gente que já foi de Deus, que já foi fiel, que não faltava culto, que pregava. Você tinha feito uma igreja dentro da sua casa. Só que as coisas foram acontecendo, você for ouvindo, para com esse negócio, isso aí, deixa esse povo aí, esse povo não merece, esse povo não quer nada com nada. Você foi abandonando a fé, você foi deixando de crer na palavra de Deus. O que o Paulo está dizendo? Gente, parem de fazer isso comigo. Vocês já sabem que não é fácil encarar isso aqui, vocês sabem que não é fácil passar pelo que estou passando, mas vocês ficam chorando aí, fazendo que o meu coração sinta-se mal. Não faça isso não. Aí ele diz, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, as pessoas que vivem para Deus de verdade não têm medo de encarar a vida. Não têm medo de enfrentar o pior demônio que exista. Não têm medo de enfrentar todo um exército inimigo. Não tem. Lembro do profeta Eliseu, que tinha um exército inteiro pronto para matá-lo. Um exército inteiro, um exército para matar um profeta. O obreiro do profeta Eliseu sai à porta e vê grande exército, cavalos e cavaleiros. Ele entra para dentro desesperado e fala, Eliseu, pelo amor de Deus, vamos morrer. Agora não temos mais o que fazer. O rei mandou te matar e está um exército inteiro aqui. Aí o profeta olha para ele e fala assim, Deus, abra os olhos do obreiro agora. Abra os olhos deste servo, para que quando ele abrir os olhos, ele enxergar que maior é os que estão conosco do que os que estão com eles. E quando ele olha, ali então há o exército de Deus ao seu lado. O exército do Senhor foi levado para proteger o Eliseu. Então entenda, amados, o que o Paulo está dizendo é, eu estou pronto para morrer. Se tiver que morrer por amor à obra de Deus, eu vou morrer, porque isso vai ter proveito. Se Deus quer que seja assim, assim será. Tem um dia, me recordo, o missionário R.R. Soares, falando acerca de um pastor, claro que não trazendo sardinha para esse pastor, né, falando que ele é melhor ou pior, mas tem um pastor muito conhecido no Brasil, até inclusive ele é um líder estadual, se não me engano ele está no Piauí, não tenho certeza, ele falava de uma igreja, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde era barra pesada, um lugar difícil para morar, para viver, um lugar difícil mesmo para trabalhar. Onde até inclusive tinham ali pessoas que impediam o acesso, tinha que perguntar o que você ia fazer. Eu vou para minha casa, então você pode passar, sabe? Local difícil mesmo, de muita perseguição. Aí esse pastor foi enviado para esse lugar e várias pessoas passou por ali e a obra de Deus não crescia naquele lugar. Não crescia por causa que havia toda essa dificuldade. Aí foi esse pastor lá e começou a encarar. E começou a encarar e fazer amizade com as pessoas, e chamando as pessoas para a igreja e orando a Deus. A igreja arrebentou, cresceu. Mas cresceu demais. A missionária falava, nós temos que aprender. A gente pode chegar num lugar ruim, não é fácil encarar, né? Há um temor, há um receio com os problemas que podem acontecer. Mas se nós somos de Deus, nós só temos que confiar que nós somos enviados para fazer aquele lugar ser uma bênção de Deus.
E assim temos que ir, não temos que ter dúvidas. É assim que fazemos. Me recordo dos evangelismos, saímos às ruas, como temos feito com alegria, aberto igrejas. Nós vamos para as ruas, vamos em 10, 15 pessoas, nos dividimos de 2 em 2 pessoas, batemos as portas, algumas pessoas batem a porta na nossa cara. Eu já tive casos de a pessoa jogar água na gente no portão, a pessoa está ali com a água ali, com a mangueira regando ali alguma coisa, lavando a calçada e virar, saiam daqui. E a gente fala, Deus abençoe, para outra casa, falar de Jesus. O Paulo está dizendo, ainda que seja necessário a morte, eu vou para Jerusalém, porque essa é a vontade de Deus. Então nós não podemos negar, nós não podemos deixar que o medo domine o nosso coração, porque senão a obra de Deus não é feita. E nós temos que prosseguir. Aí o versículo 14. E como não podíamos convencê-lo, quer dizer, uma pessoa que tem uma palavra de Deus, você não muda a ideia dela. Uma pessoa que recebeu de Deus uma direção, por mais que você queira ajudá-la, por mais que você queira o bem dela, você tem que entender que Deus está chamando ele. Aí diz, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. O que aquieta uma pessoa? O que faz alguém acalmar seu coração e descansar em Deus? É falar, olha, isso aqui é de Deus, então vamos deixar que Deus faça do jeito que Ele quer. As coisas vão acontecendo, gente. Nós não precisamos nos preocupar. Nós ficamos muitas vezes ansiosos para que as coisas aconteçam no estalar de dedos. E não é assim. Deixa as coisas acontecer naturalmente, como Deus preparou que tenha que ser. Não precisamos ser afoitos, preocupados, ansiosos, porque tudo acontece na hora certa. Tudo acontece na hora certa. Nada vai ser antecipado. E tudo que antecipa, guarde o que eu vou falar. Se você pula 3 degraus de uma vez só, os degraus que você pulou, vai chegar um momento que você vai ter que descer e pisar eles novamente. Passe um degrau de cada vez. É um degrau de cada vez, a fé vai crescendo, crescendo, até que você se torna uma pessoa entendida, que reconhece, que tem discernimento de espírito, que sabe o que Deus quer que você faça. Isso é aos poucos, mas nós temos que aprender que tudo tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Versículo de número 15. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos para Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manasson, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-se. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então Paulo, quando chega em Jerusalém, esse momento eu acho que talvez seja um momento de muita alegria. Aquele momento que você fala, olha gente, vou contar um negócio para vocês. Eu fui para Antioquia, fui para Macedônia, e fui para Chipre, fui para lá, e fui para cá, e fui para lá. E olha quanta coisa aconteceu. Contando os dias que apanhou, os dias que chorou, os dias que sofreu, os dias que foi preso, mas contando, muitas pessoas se converteram. Levantamos igreja em Corinto, levantamos igreja em Éfeso, por onde nós passamos e derrubamos a deusa Diana de Atenas, nós pisamos nela e agora lá tem uma igreja de Jesus. Então, veja que as igrejas foram sendo confirmadas com suor, com trabalho, com dedicação. Aqui, ó, palavra. Não, nunca você vai ver alguém vencendo em nome de Jesus, senão pela palavra. E Paulo está ali, ó, gente, foi assim, Deus fez isso e Deus fez isso, contando. Imagina esse momento, a alegria de Paulo poder contar o que ele viveu, o que Deus proporcionou para ele. Há experiências, meus irmãos, que você só vai passar se você tiver muita comunhão com Deus, se você não desistir. Hebreus 10, 38, a Bíblia fala assim, o justo vive pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe o que significa isso? Que existem pessoas que ela até ama a Deus, mas quando acontece alguma coisa que inflige a sua própria vontade, o seu eu, ela acaba deixando de fazer a obra. O Paulo está voltando cheio de marcas, açoitado, machucado, cheio de dificuldades, quanta coisa esse homem passou, mas ele está contando agora o que Deus fez
para abençoar os gentios que não conheciam a Deus. Ele não abre a boca para chorar, olha gente, eu estou tudo machucado, Deus me fez sofrer. Não, ele entendeu que tudo aquilo ali era para ganhar aquele povo. Então, um pastor, ele tem esse amor. Ele pode sofrer, pode passar o que for, mas o prazer do pastor é ver o seu rebanho feliz com Jesus, ver as pessoas curadas, ver pessoas libertas. Não tem maior prazer, não tem maior alegria do que você saber que as pessoas estão bem. Jesus disse isso, ó, minha alegria é saber que vocês fazem a obra de Deus. Jesus orou para os seus discípulos, Senhor, eu vou partir para o Senhor, mas os meus discípulos ficam aqui, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Mas o prazer de Jesus é saber, os seus filhos estão fazendo a obra de Deus. Olha que alegria. Então, aí ele fala no 20, e ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios e apartam-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos, dizemos, temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo, santifica-te com eles, faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, todos ficarão sabendo que há daquilo de quem foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardado da lei. E todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Que isso aqui eles tinham que guardar da lei, isso aqui eles deveriam continuar. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, em oração e consagração, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a sua oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. E clamando, varões israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disso introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Veja que coisa séria. O Paulo chega e encontra os que ainda que tinham crido na palavra, que criam em Jesus Cristo, e eles ouviram essas palavras, e os judeus, os durões ali de coração, quando veem isso, eles começam a se alvoroçar, eles começam um incitar o outro para prenderem o Paulo, porque o Paulo estava ensinando contra a lei, coisa essa que já muitas pessoas haviam se convertido, e eles não queriam perder as pessoas. Guarde o que eu vou lhe falar agora. Existem pessoas, lugares, lembre que esses estudos estamos fazendo com o propósito de entendermos o que é uma igreja de Cristo, tá? Uma igreja de Jesus. Se a igreja é de Jesus, se o pastor é de Jesus, eu vou ficar feliz em saber que tem uma ovelha crescendo, sendo abençoada, reconhecendo o Senhor, que está mudando de vida, que mudou de atitudes. Agora, se eu sou uma pessoa que eu sou somente religioso, quando vejo alguém se converter, eu fico triste. Então vejo que esses religiosos, esses homens, eles tomam o apóstolo Paulo com a intenção de prejudicar, para que eles nunca mais pregassem a palavra, não ensinasse os judeus, não dissesse que não podia mais, que não seria necessário circuncidar. Ele pregou ensinando essas coisas, e eles então sentiram no coração, por que estão pregando isso? Hoje em dia, por exemplo, quando a gente fala, é uma questão muito até conhecida no Brasil todo, né?
Quando se fala de idolatria, algumas pessoas falam, esses crentes não valem nada, esses crentes são tudo mentirosos, esses crentes não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, falando de algo que alguns estão tão perdidos na religião. Até escutei um dia, não sei que, esses dias há poucos atrás aqui, alguém me falou que tinha uma pessoa que, né, dessas denominações que falou assim, olha, nós sabemos que é errado falar de idolatria, mas nós falamos porque o povo gosta. Acho que foi o senhor que me falou, né, pastor Edmo? Não, a gente fala porque o povo gosta. O povo gosta de ter um Deus na mão deles. Por isso que a gente continua. A gente sabe que está na Bíblia que não pode, mas a gente fala. E é o que está acontecendo aqui. O Paulo ganhando gente, as pessoas melhorando, as pessoas crescendo, e eles querendo prender o Paulo, ao invés de falar, puxa, o Paulo está fazendo uma grande obra. Vamos ajudar esse homem. Não, vamos prender o Paulo. Versículo agora é o versículo 31. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. E este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Ou seja, Paulo estava apanhando, estava sofrendo, praça pública. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira e outros de outra, mas como nada podiam saber, ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo até a fortaleza. Tinha uns que estavam a favor de Paulo, outros contra o Paulo, então não tinha como entender, então o tribuno fala, prenda ele que depois a gente resolve. Sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando, mata-o! E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse, sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse, na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... Bom, terminamos aqui o capítulo 21 e nós seguimos amanhã aprendendo. Aqui agora, o Paulo vai fazer um discurso em sua defesa. Estão prendendo Paulo, ele está apanhando, né? Ele está num sofrimento tremendo por causa da dureza do coração dos homens. E ele pede, olha, o senhor deixa eu pelo menos falar alguma coisa? O senhor me permite pelo menos abrir a minha boca e falar o que estou fazendo aqui? E aí então ele recebe a libertação para poder falar, aliás, a liberdade para falar, e aí então ele pede que todo mundo se cale para que ele fale. E amanhã então você vem aqui com a gente, que a gente continua falando agora sobre o discurso de Paulo diante de todos esses judeus enfurecidos, enraivados, com a intenção de prejudicar o apóstolo Paulo. Tá bom? Gente, vamos fazer o seguinte, o pastor vai fazer oração com vocês, como nós prometemos, nós vamos fazer oração para você crescer, prosperar, para a porta se abrir. Mas antes de você fazer isso, essa oração comigo, eu quero aquele Aconteceu na Graça bem curtinho, minutinho só. Diretor, coloca para nós o Aconteceu na Graça ali bem rapidinho, para as pessoas acompanharem, e logo depois o pastor já volta orando aqui com vocês, em o nome de Jesus Cristo. Quando estiver pronto o Aconteceu na Graça, pode rodar para nós em nome de Jesus Cristo, para que Deus possa fazer que pessoas creiam pelo testemunho e na oração confirme-se a palavra. Pode soltar para nós em nome de Jesus. Irmão, o que Deus fez na tua vida, querido? Eu tava com uma dor assim no rim, assim, nas costas. Tava doendo? O que o senhor estava Uma sensação ruim, assim. Uma sensação ruim? Isso, tipo, eu não sei explicar, tipo um amortecimento, alguma coisa assim. E tinha alguma coisa que o senhor estava impedido de fazer? Sentia para movimentar? Não, sentia um pouco de canseira, assim, um pouco de... cansaço. Tá, e agora, depois da oração, depois desse culto, o que Deus fez? Agora eu estou me sentindo bem. Não está doendo mais? Não.
Não está se sentindo? Vira assim, mostra para Jesus, para todo o povo que Jesus curou. Não está doendo nada? Não. Acompanha com a câmera, cameraman. Não está sentindo nada? Por que você não está sentindo nada? Eu estou curado. Porque o Senhor está curado em nome de Jesus. Amém. Lembre da palavra. Tem coisas que a gente precisa ouvir na hora. É aquela hora. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Jesus cura o obreiro também ou não? Sim, vamos aplaudir Jesus. Deus te abençoe, irmão. Bom dia, vamos à oração então nesta hora e Deus vai mover céus e terra neste lugar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós ouvimos a Tua palavra, o Senhor falou o nosso coração e cremos, Pai, que veremos também milagres e maravilhas acontecer no nosso meio. Nós oramos por todas as pessoas agora. Oramos para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão doentes, oramos por aqueles que estão sofrendo, quem sabe até num leito de hospital, mas nós clamamos, Pai, opera com o seu poder. Opera com a Tua unção sobre a vida destas pessoas. Vem, ó Deus, operando milagres e maravilhas. Vem fazendo sinais e prodígios para fazer com que estas pessoas venham completamente ser libertas, livres de toda doença, de toda enfermidade que tem, meu Deus, atrapalhado a vida desta pessoa, e nós dizemos a todo este mal que caia por terra, que vá embora em o nome de Jesus. Teu poder, a Tua unção prevaleça. Oramos também por todos aqueles que as portas estão fechadas, que as portas estão trancadas, que tudo que essa pessoa põe as mãos para fazer muitas vezes não dá certo, não vai para frente, não prospera. Nós dizemos então, em o nome de Jesus, a esse mal que tem trancado as portas, amarrado os caminhos, nós dizemos, caia por terra, vá embora, saia. Pessoas que estão desempregadas, que estão sem saber o que fazer, que já tentaram de tudo, que já bateram em muitas portas e todas elas se fecharam. Nós oramos agora e dizemos a este mal, vá embora, porque as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. E as portas se abrem agora em o nome de Jesus. E toda ação do inimigo que tem amarrado, que tem prendido a vida desta pessoa, nós repreendemos. Nós dizemos, caia por terra. Nós dizemos, vá embora, saia, desapareça em o nome de Jesus. Toda ação das trevas que tem se levantado contra a vida destas pessoas, que tem roubado a paz, que tem tirado a alegria, que tem feito esta pessoa padecer, sofrer, ter até mesmo problemas de ansiedade, saia. Eu quebro a sua força. Nós destruímos o seu mal. Nós anulamos a sua maldição e lhe ordenamos, todo mal, vá embora, deu fora em o nome de Jesus. Pai, consagramos estas águas, que seja o seu poder, que quando esta pessoa tomar desta água, os milagres aconteçam, curas, libertações, maravilhas, sinais e prodígios, tudo para a glória do teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos tomar dessa água agora? Glória a Deus, nós cremos que o poder de Deus já está derramado sobre a sua vida, meus queridos. Lembrando então que hoje nós temos o culto da prosperidade às 7h30 da noite, na Rua Silveira Martins, 44, aqui no centro de Pato Branco. 7h30 da noite, espero você então para tomar posse da sua bênção, para lhe abençoar em o nome de Jesus. Não se esqueça que todos os dias, né, nós vamos estar orando, clamando. A igreja vai estar aberta hoje o dia inteiro para você vir, para você receber um atendimento, ouvir uma palavra. Mas 7h30 da noite é o dia que nós vamos orar, é a hora que nós vamos orar, é a hora que nós vamos determinar a bênção de Deus sobre a sua vida financeira. Se você quer prosperar, se você realmente tem o desejo de crescer, 7h30 da noite você vai vir conosco aqui na igreja, vai ouvir a palavra e Deus vai trabalhar na sua vida, vai transformar a sua vida pela palavra de Deus.
Nós estamos chegando ao fim então do nosso programa e que Deus abençoe a cada um de vocês e eu aguardo por vocês em o nome de Jesus. Tchau!